Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje nós vamos falar sobre as convocações do INSS para cumprir as exigências no prazo e não perder sua renda ou não ter o seu pagamento suspenso. Programa de análises começam novamente a partir de janeiro no INSS. Se você recebe algum benefício do INSS, seja a aposentadoria, a pensão, auxílio ou até mesmo o BPC, presta atenção nessa matéria para não ser pego de surpresa. Nós vamos trazer todas as informações relacionadas às convocações, cumprimento de exigência, tudo que começa a voltar a funcionar a partir de janeiro na Previdência Social. Desde já, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e a partir das 12 horas, ou melhor, a partir das 14 horas, que no caso é 2 horas da tarde, a gente vai estar aqui no canal para falar e tirar dúvidas ao vivo na nossa live nesse sabadão. É isso mesmo, você pediu, a gente trouxe a live, você votou e escolheu o horário. Então a nossa live desse sabadão será, no caso, a partir das 14 horas. Então se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho de notificações para poder participar da nossa live, saber o que tem por aí para você e também tirar as suas dúvidas. Tem muita coisa boa, a gente vai trazer na live, ok? Nesse caso, o governo prorroga bônus de servidores que viabiliza a revisão de benefícios. O governo federal estendeu por mais 2 anos, até 31 de dezembro de 2022, o programa de bonificação de servidores que trabalharem de forma extraordinária para a realização de revisão contínua de benefícios, incluindo o pente fino que pede para segurados realizarem a atualização de dados cadastrais. Diferentemente do informado na versão anterior desse texto, na portaria 1222, publicada nesta terça-feira, dia 15, ela não prorroga até 31 de dezembro de 2022 o pente fino nos benefícios do INSS, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios. A portaria número 1222 prorroga o bônus de, no caso, os trabalhadores, os servidores que estão sendo pagos pelo INSS, que na prática viabiliza esse tipo de revisão em benefícios identificados como com algum tipo de dado cadastral inconsistente. O pente fino, que verifica as pendências cadastrais, é um programa contínuo que não requer a prorrogação. Então, o pente fino o governo pode fazer a hora que ele quiser, não precisa de decreto, muito menos medida provisória. As cartas começaram a ser enviadas, hein? O INSS informou que passou a emitir no mês de setembro as cartas de comunicação, de convocação da exigência. É isso mesmo. Aos beneficiários com algum tipo de dado cadastral inconsistente apurado pelo sistema de verificação de conformidade da folha de pagamento dos benefícios, segundo o INSS, a revisão dos benefícios está relacionada à pendência cadastral identificadas, no caso, no adentrando nesse momento das regras de direito que geraram o benefício. Quem receber a notificação deve correr para apresentar a documentação pedida pelo INSS ou no posto de atendimento, ok? A lei autoriza o INSS a revisar benefícios concedidos nos últimos 10 anos para verificar se existe alguma irregularidade. O beneficiário que não comprovar o seu direito à renda pode ter o benefício suspenso, bloqueado ou até mesmo cancelado. Para benefícios com mais de 10 anos de concessão, o INSS só pode revisar se houver indício de fraude, e a fraude tem que ser apontada na própria notificação do Instituto Federal.
Nesses casos, não é atualizado, afirma a advogada. Não é, nesses casos, uma atualização, afirma a advogada Priscila Arraes Reino, que tem recebido casos de pensionistas com benefícios com mais de 2 décadas. Ela cita o exemplo de uma pensionista que recebeu a notificação do INSS pedindo documentos do marido que morreu há 25 anos. Entramos com mandado de segurança e o juiz concedeu a liminar para o INSS demonstrar legalidade do seu ato. Conta Priscila da Arraes e Centeno Advocacia. Como apresentar a documentação pedida pelo INSS? Vamos lá. Para cumprir a exigência pelo INSS, você pode fazer o procedimento também pela internet. Você vai acessar o site meuinss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS com login e senha. Na página ou no aplicativo é preciso escolher o serviço cumprimento de exigência. Ok, pessoal? Fica ligado nesse ponto para não ter dor de cabeça na hora de fazer o seu pedido. Na agência do INSS, como funciona? Vamos lá. Segundo o INSS, caso o segurado não consiga fazer o envio da documentação pelo INSS, ele vai ter que agendar o cumprimento dessa exigência em uma das agências da Previdência Social. No caso de atendimento presencial, o beneficiário tem o prazo de 60 dias para agendar o serviço de cumprimento de exigência a contar do recebimento da convocação. Recebeu a convocação, a carta de convocação, você, meu amigo, você, minha amiga, tem 60 dias para apresentar a documentação para o INSS. Você vai ter que ligar para a central 135 do INSS e vai escolher a opção entrega de documentos por convocação. A entrega dos documentos após o agendamento pode ser realizada na forma expressa por terceiros com os dados do agendamento. Os documentos solicitados pelo INSS podem ser apresentados por cópia simples, conforme dispõe a portaria número 892 do dia 3 de setembro de 2020, que dispensa aí a apresentação de documentos originais necessários à atualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais. A CNIS é a análise de requerimento de benefício, então você precisa ter todas as situações relacionadas à sua CNIS para que você possa ter toda a comprovação feita relacionado ao pedido. E se eu não tiver o documento pedido pelo INSS, o que eu faço? Vamos lá. Caso não tenha os documentos solicitados, apresente ao INSS uma carta explicando que não conseguirá cumprir a exigência no prazo. Veja agora um exemplo de carta para incluir na apresentação. Preste atenção. Ao responsável pela agência da Previdência Social, você coloca seu nome, CPF, número, coloca o número do CPF, número de inscrição social ou PIS/PASEP, coloca o número. Conforme carta de exigência você coloca a data certinho, deixo de apresentar a documentação exigida, uma vez que não a tenho. Dessa forma, solicito que o processo seja analisado no estado em que se encontra. Atenciosamente, aí você coloca o seu estado. Se for de São Paulo, coloca São Paulo, dia, mês e ano. Faz a assinatura e depois escaneia se você vai fazer o procedimento pelo aplicativo de celular ou então vai fazer pelo computador. Se for fazer pela juntada de documentos ou não conseguir fazer, vai ter que montar a carta direitinho com todos os dados, a informação, preencher aí, agendar, ligar para o INSS, agendar e entregar a documentação para poder ser analisado da forma que está, ok? É possível pedir que o INSS busque nos órgãos públicos federais os documentos que estiverem em posse do órgão ou de outros órgãos, por exemplo. Se tiver alguma situação na justiça que está impedindo, é só você comunicar para que o INSS faça o levantamento, ok? Posso pedir o auxílio da justiça? Vamos lá, sim. Para não correr risco de ter o benefício suspenso, é possível entrar com um mandado de segurança preventivo na justiça. O mandado de segurança existe para garantir um direito considerado certo. Nesse caso, é só você fazer isso através da ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública.
Defensoria Pública. Se não conseguir o documento a tempo, defenda que estamos em uma pandemia ou que aumenta aí a dificuldade em obter aí certos documentos. Então o INSS não pode suspender o seu benefício em razão da falta de uma atualização que não pode ser feita no momento por conta da pandemia, ok? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar aí sempre respondendo, ou então participa da nossa live hoje, sabadão, para você aqui no canal a partir das 14 horas. E se eu não tenho mais o documento pedido, o que eu faço? Vamos lá. O INSS tem solicitado documentos para quem recebe benefício há mais de 10 anos. Pela lei, essa solicitação só pode ocorrer se houver indício de fraude. Se o beneficiário não tiver mais a documentação pedida, o mandado de segurança pode pedir a manutenção do benefício e que o INSS comprove que há indício de fraude e que, por isso, pode solicitar os documentos após o prazo da decadência. A fonte da matéria de hoje é a portaria 1222 de 15 de dezembro de 2020, também do Ministério da Economia, e a advogada Priscila Arraes Reino. Então, gente, o negócio é o seguinte: se você tiver com o seu benefício há mais de 10 anos, se for uma situação relacionada a indício de fraude, entra com um mandado de segurança na justiça para o INSS provar que existe alguma coisa relacionada à fraude no seu benefício. Se eles não conseguirem provar, que com certeza na maioria dos casos você não tem nada a ver com a situação, você consegue manter o seu benefício a partir do ano que vem, ok? Na dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e se precisar, hoje tem live 14 horas ao vivo. A gente está aqui no canal de notícias. Vem junto!